Provérbios 31, essa mulher faz muita coisa, ela tem muita coisa para ensinar para a gente implantar, olhar dentro da nossa casa, da nossa vida, da nossa família. E vamos ver o que a palavra de Deus nos ensina aqui. Então, Provérbios 31, 10, versículo conhecido de todas. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. Olha, irmãs, por isso que a gente tem que tomar posse da palavra de Deus. Irmã, não vai pelo que os outros falam no mundo, não. Vai pela palavra de Deus. Se a gente conhece a palavra de Deus, a gente repreende o inimigo com a palavra. Não é assim que Jesus fez? Como é que Jesus contrapõe ali o inimigo? Era pela palavra. Se a gente for na nossa, não dá certo não. Mas quando a gente vai na palavra de Deus, dá tudo certo. É que naquela época eu era nova convertida. Eu não sabia nem o que responder. Também talvez não tivesse que responder também, mas eu poderia ter falado pelo menos dentro de mim. Mas na hora que eu passei lá no corredor e os irmãos estavam falando, coitadinha dela, eu devia ter falado, o meu valor excede ao de rubis. Não sou coitadinha, porque se eu sirvo ao Senhor, o meu valor excede ao de rubis. Já não somos coitadinhas, mas nós somos muito preciosas para o Senhor. Amém, irmãs? Então a gente tem que repreender esses nomes aí que dão para a gente no mundo, em quem não serve a Deus. Não, a gente precisa conhecer o nosso valor. Amém? E aqui a gente vai falar um pouquinho de Provérbios 31. Vocês podem ficar com a Bíblia aí que a gente vai transitando. A gente vai ver a influência de uma mulher. E a gente vai ver um pouquinho a influência da mulher, o quanto que a gente tem muito poder de influenciar. Mais além do que a gente imagina. Às vezes a gente fala, eu não influencio ninguém. Irmãs, a gente influencia. Mas eu sou tão assim que eu não faço nada, que eu não influencio ninguém. Está influenciando. Até a nossa passividade influencia. A gente vai influenciar de um jeito ou de outro. A gente só precisa escolher como que a gente quer influenciar. Faz sentido, irmãs? A gente fala, eu vou ficar quietinha aqui, porque eu não tenho condição de influenciar ninguém. E eu não quero influenciar. Irmã, você vai influenciar de um jeito ou do outro quem está envolvido com você. Se você se omitir, você vai estar influenciando também. Só que de uma maneira não boa. Então, a gente vai escolher como que a gente quer influenciar. Amém, queridas? Neutro não tem. Eu sou neutra. Não diz o jargão da internet que neutro é shampoo de bebê? Não é assim? Neutro não tem aqui. Nós somos mulheres que se posicionam diante da palavra de Deus, mediante a palavra de Deus. E a Bíblia tem um texto, vamos caminhar aqui. A Bíblia tem um texto muito conhecido, que é esse que nós acabamos de ler, mas depois vocês podem ler do versículo 10 ao 31, fala dessa mulher. Não teremos muito tempo, mas Provérbios 31, a partir do versículo 10 até o 31, fala um pouco dessa mulher que tinha tantos papéis como nós temos também, viu, minha querida? Não se diminua, não, porque a gente também tem muitos papéis. Aquela mulher tinha muitos, a gente também tem. E eu resolvi escolher, e eu acredito que pela inspiração do Espírito Santo, eu acredito que foi uma direção de Deus, que caminhar pelo exemplo dessa mulher hoje, aqui pelo menos, porque assim como ela tinha muitas atividades, a gente também tem. E o que tinha de diferente? Como que ela conduzia o negócio, que a coisa acontecia? O que fazia? E a gente vai aprendendo, pela palavra de Deus, o que a gente pode extrair para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa vida. Amém, meninas? Então, primeira coisa, se puder passar, a gente vai falar o primeiro tópico. Vamos pegar um primeiro exemplo aqui, uma primeira virtude dessa mulher. A mulher virtuosa fazia muitas coisas, amém, irmãs? Mas ela não fazia qualquer coisa. Eita a diferença. Não é eu ficar ocupado o dia todo, é o que eu estou fazendo. Amém, queridas? E a primeira coisa que eu aprendo aqui com a mulher virtuosa, e que a gente precisa levar para as nossas vidas, é que ela fazia o que precisava ser feito. Falar em produtividade hoje virou moda, não é assim? É um tal de tô ocupado. Quer se sentir importante e fala que está ocupado. Não é assim? A gente nem pode. Assim, toma cuidado, irmã, que se você responder o WhatsApp rápido, vai ficar feio para você. Você tem que ficar um tempão, você lê, mas finge que não viu, porque tem que demorar. Porque a gente tem que dizer que nós somos ocupada. É demais, né, irmãs? Que mundo que a gente está.
Mano, se você pegou o negócio e viu, responde na hora, pelo amor de Deus. Que às vezes a gente está esperando. E aqui virou uma moda esse negócio de produtividade. Mas a questão não é a gente ficar o tempo todo ocupado. A questão é o que a gente está fazendo com o nosso tempo. Porque o dia tem 24 horas para mim e para você, mas a gente usa o nosso tempo igual? Não. E é aí que a gente precisa aprender um pouquinho com essa mulher. Então, quando a gente fala que essa mulher fazia o que precisava ser feito, em outras palavras, a gente pode dizer que essa mulher era uma mulher produtiva. Ó, irmãs, usei a palavra moderna. Usei a palavra do Instagram hoje. Né? Então, que essa mulher era uma mulher produtiva. E essa questão da produtividade é interessante, porque isso não significa, produtividade não significa ter uma agenda cheia, que é o que a gente associa, ou viver estressada, querendo fazer tudo e às vezes deixando de fazer o mais importante. A gente acha que produtividade é agarrar tudo. Aí estou sendo produtiva. Não é bem assim. A gente tem produtividade sadia e a gente tem a palavra do momento, já foi usada aqui, hein? Ó, eu vou usar também. A gente tem a produtividade sadia e a produtividade tóxica. E nem tudo, e abraçar tudo, se achar muito sobrecarregado, ocupado, não é sinal, às vezes, de boa produtividade. Porque a produtividade tóxica, ela, às vezes, a gente não faz o que deveria fazer, e aí ela vai nos trazer sentimentos de raiva, de fracasso, da gente se sentir mal, porque a gente dorme morrendo de cansada e tem a impressão que a gente não fez o que deveria ter feito. E aí eu vou usar outra palavra do momento. A gente tem a impressão que a gente não está performando. Porque a gente vê que a gente tem que performar, mas a gente fala, eu não estou performando. Mas eu estou cansada. E aí a gente vai entendendo que a gente tem que tomar cuidado com essa questão da produtividade. Que a gente olha Provérbios 31, a gente fala, essa mulher é uma mulher produtiva. Produtiva porque ela fazia o que tinha que ser feito. Eu posso ficar lá nas redes sociais 10 horas por dia. E quando eu clicar lá no aparelho, que tem lá configurações. Tempo de uso de celular. 8 horas e 30 minutos. Irmãs, isso acontece ou não acontece? E aí a gente vai falar que a gente viu muita coisa, leu muita coisa, mas foi produtivo, irmãs? Até foi, mas tóxico. Então, quando a produtividade tóxica ela está no comando da nossa vida, a gente tem uma sensação de cansaço, de que a gente não conseguiu realizar. E a gente precisa entender que o dia tem 24 horas para todo mundo, e que o tempo ele é um recurso limitado. Deus, ele é um Deus ilimitado, não é? Mas o recurso, ele é ilimitado também? Não. O nosso Deus, ele é um Deus ilimitado, mas os recursos que a gente tem, entre eles o tempo, é limitado. Amém, queridas? Então, a gente vai precisar fazer uma administração desse tempo para que a gente possa fazer aquilo que precisa ser feito. Porque senão a gente vai ter um sentimento de fracasso, a gente vai entrar num processo de comparação, porque a gente não sai de uma agitação, mas que a gente tem um sentimento de que faltou quase tudo. E aqui, minha querida, me entenda, eu não estou fazendo apologia à passividade. Senão as irmãs vão sair daqui e vão falar assim, Angelina, a irmã Elisete falou que não é para eu ficar fazendo mais nada, porque eu me canso. Irmãs, eu falei isso, irmãs? Está sendo gravado, hein? Então, isso não é uma apologia à passividade, até porque a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus diz que Deus não deu espírito de passividade. 2 Timóteo 1,7 diz assim, pois Deus não nos deu espírito de timidez, mas de força, de amor e de prudência. Glória a Deus, irmãs! Mas o que é importante é a gente reconhecer qual que é o nosso tempo de vida. Que momento que eu estou vivendo da minha vida? O que é prioridade agora? Porque eu vou precisar agir de acordo com a minha realidade. E eu só vou conseguir ter uma produtividade saudável se eu reconhecer qual que é a minha realidade. Eu preciso ver como que está a minha vida, como que está a minha casa, como que está a minha família. Porque eu não posso administrar a minha rotina, o meu dia a dia, a minha casa, a minha família, com base na vida da Angelina. Que a Angelina está vivendo o mesmo tempo da vida que eu? Não. São tempos de vida diferentes. Às vezes eu estou passando por algum problema que ela não está passando. Às vezes ela está passando por um problema que eu não estou. Às vezes eu estou na fase de cuidar mais de uma área da minha vida, ela está na fase de cuidar mais da área da outra. Então a comparação
Olhar na rede social como cuidar da nossa vida é muito perigoso, porque ali existe uma dica. Irmãs, às vezes você tem um influencer que ela tem não sei quantos milhões de seguidores. Aí ela dá uma dica. Você acha que vai servir para todos aqueles milhões igualzinho, que vai se encaixar para todo mundo? Até pode ser algo útil, mas vai caber a nós enxergar qual que é a nossa realidade, para a gente administrar a nossa vida com base na nossa realidade. E para isso, minha querida, gente, é muito difícil. Porque o primeiro passo para a gente ter vitória, o primeiro passo, como dizem os crentes, que aqui as irmãs são de Deus, são crente. Como diz os crentes, para a gente pôr a casa em ordem, não é assim que os crentes falam? Vamos pôr a casa em ordem? É a gente reconhecer qual que é a nossa realidade. E aonde que mora a dificuldade? Que às vezes enfrentar a nossa realidade não é fácil. Qualquer vitória passa pelo passo da gente enfrentar qual que é a minha realidade. Amém, queridas? Não tem como a gente pular mais um degrau se eu ainda não parei, sentei, olhei para ver qual que é a minha realidade. Porque é com base na minha realidade que Deus vai me dar sabedoria e criar uma estratégia. Como que eu vou usar a roupa do Saul? Não cabe em mim. Por quê? Porque a minha estrutura, o meu tamanho, a minha realidade, ela é totalmente diferente. E às vezes a gente está querendo usar o método, a técnica de não sei quem, não cabe, porque a tua realidade no momento ela é totalmente diferente. E aqui é interessante porque a gente precisa se agarrar. É difícil, a princípio, a gente enxergar algumas necessidades, mas é só a partir disso que Deus vai nos dar sabedoria, graça, estratégia, para a gente conseguir enfrentar isso. E a gente precisa viver não o tempo do outro, a gente vai precisar viver o nosso tempo. Com base na nossa realidade e com base nos nossos recursos. Amém, irmãs? Amém. Tem um texto que eu gosto de Jesus. Jesus é maravilhoso. Jesus é Jesus. João 7, do 3 ao 6, a minha versão aqui é NVI, diz assim: os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui para a Judéia. Ó, os irmãos de Jesus, hein, irmãs? Os irmãos de Jesus lhe disseram, às vezes a gente acha que todo mundo de casa vai entender a gente. Às vezes não, mas a gente continua em casa, continua sendo família, amém, irmãs? Não dá para esperar que todo mundo pense igualzinho. Vai ver, vamos aprender com Jesus. Vamos aprender com Jesus? Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver o que você está fazendo. Porque ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo como você está fazendo. Visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Os seus irmãos diziam isso porque não criam nele. Então Jesus Aí Jesus dá a resposta. Ai, como Jesus é maravilhoso, irmãs. Então Jesus lhes disse, o meu tempo ainda não chegou. Para vocês qualquer hora é hora. Olha, Jesus chegando, amém, irmãs? Tem autoridade. Vamos trazer para a nossa linguagem popular. Jesus disse, olha, o meu tempo não é o de vocês. Se vocês acham que vocês têm que ir para a Judéia, vai. Eu não vou seguir vocês porque eu estou num outro tempo. E Jesus quis dizer assim, eu sei o meu tempo, eu sei a minha hora e eu sei o que eu tenho que fazer aqui. Amém, queridas? Então, não é nenhum problema eles irem para onde eles quisessem ir. Jesus também não repreendeu falando assim, não, eu não vou e nem vocês vão. Fica aqui comigo, nós somos uma família, vamos ficar tudo unido. Ele fez assim? Não, ele só falou assim, olha, vocês não estão entendendo o meu tempo. E eu sei a hora que eu tenho que sair e me apresentar. E não é agora. Amém, queridas? Não brigou, não ficou com raiva, não ficou de beicinho, porque ninguém entendia ele. Porque ele reconhecia qual que era o seu momento. E a gente precisa reconhecer qual que é o momento da nossa história. Amém, queridas? Então é ter reconhecimento do nosso tempo, da nossa realidade. E a gente vai precisar se fazer uma pergunta. E que pergunta é essa, Elisete? A gente vai precisar se fazer uma pergunta. Jesus, ele já sabia tudo, ele nem precisou fazer pergunta, mas a gente vai precisar. A gente vai perguntar assim, como que eu vou saber, como que eu vou conduzir aqui o meu caminho? A gente precisa se perguntar, o que realmente hoje é prioridade para mim? O que realmente hoje está gritando e está exigindo mais de mim, da minha atenção?
Amém, queridas? E quando nós fizermos essa pergunta, a gente vai dar uma, a irmã vai dar outra, a outra irmã vai dar outra, a outra irmã vai dar outra. Dá para a gente usar a mesma técnica para todas, irmãs? Não, porque cada uma vai dar uma resposta para si. E aí a gente vai perceber que o que eu preciso priorizar, que não diz respeito só a mim, que também impacta a minha casa, que as minhas decisões impactam a minha família, mas eu preciso fazer o que precisa ser feito na minha casa, na minha vida, na minha família. Tem muitas técnicas legais, mas qual que é hoje a necessidade da minha família? E não é o que está acontecendo na casa da amiga, nem na casa do vizinho. É qual que é a urgência da minha casa. Amém, queridas? Então, talvez para você a urgência na sua casa é cuidar da saúde. Talvez para você a urgência na sua casa é um filho, é uma criança, é um adolescente que está exigindo muito a sua atenção. Talvez para você está na fase da carreira, ou a questão do marido, vocês estão cuidando dessa área, ou vocês estão... É a vida espiritual, é a decisão sobre um ministério, Irmãs, são diferentes as fases de urgências que nós vivemos, amém, queridas? Aquilo que nós passamos todas, ninguém escapa. Todo mundo aqui tem questão com família, tem questão financeira, tem questão com saúde, tem questão com a sua vida com Deus, ministerial, espiritual. Todo mundo tem igual, tem ou não tem? Então, quando a gente fala assim, porque todo mundo está vivendo a mesma coisa, irmã, todo mundo passa na vida pelas mesmas situações parecidas, mas as fases são iguais ao mesmo tempo? Não. Então, não está todo mundo vivendo a mesma coisa, não. A gente vai precisar entender no momento qual que é a minha realidade. Eu vou entender, então é aqui, e Deus vai te ajudar aí, e Deus vai te dar estratégia aí, para que você faça aquilo que precisa ser feito. Aquela mulher, ela era cheia de tarefa, mas ela não ficava fazendo qualquer coisa, não. Ela fazia o que deveria ser feito. Para a gente passar um pouquinho, pode passar, por favor? Segunda coisa que a gente aprende aqui com essa mulher, em meio à sua condução da sua vida, da sua casa, da sua família, e que a gente vai revisitar as nossas, tem a ver com o primeiro. Ela fazia o que precisava ser feito. Mas a gente faz alguma coisa sem tomar decisão, irmãs? Às vezes a gente quer resolver a vida assim. A gente quer fazer as coisas, mas para fazer as coisas a gente precisa tomar decisões. E é aqui que o negócio pega. Depois vocês lêem em casa, por causa do tempo não vai dar para a gente ler, mas depois vocês lêem do verso 12 ao 18. Vocês vão ver o quanto de coisa que essa mulher tinha que decidir fazer. Ela não era só operacional. Não era alguém que dava tarefa para ela e ela só executava. Ela tinha que decidir o que ela ia fazer. Para quem que ela ia dar, que decisão que ela ia tomar. Tem uma parte que fala que ela tinha que analisar e vender as propriedades, que ela tinha que dar as tarefas para as servas. Ela não estava ali só para receber, ela tinha que decidir. Então, para a gente poder passar e conseguir fazer o que precisa ser feito, aí a gente vai entrar num campo bem difícil, que é o campo que a gente precisa tomar decisões. Irmãs, não tem como fazer o que precisa ser feito se não tomar decisões. Depois vocês lêem do verso 12 ao 18, vocês vão ver o quanto que essa mulher tinha que decidir o tempo todo. Não tinha ninguém ali decidindo o tempo todo por ela. E decidir é fácil, irmãs? Por isso que a gente tem dificuldade de fazer o que precisa ser feito. Porque para fazer o que precisa ser feito, a gente precisa decidir. E decidir não é fácil. Decidir não é fácil porque é tão difícil tomar decisões, porque entra o medo de errar, o medo de lidar com a culpa. Não é assim? Às vezes a gente entrega a decisão para outro. Porque e se der errado? E se não der certo? Mas a gente vai precisar tomar decisões, minha querida. Amém? Deus te trouxe aqui e Ele tem uma palavra para você. Deus tem bênção para a tua casa, Deus tem bênção para a tua vida. Deus está aqui através do seu Espírito fazendo com que a gente revisite o nosso papel. E um dos nossos papéis é tomar decisões. E a gente pode contar com o Senhor para isso. Tiago 1,5 diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Pede para Elisete. Está assim na Bíblia de vocês? Não. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente. Irmãos, tudo na Bíblia fala para a gente orar, e se for da vontade de Deus, Deus vai dar, não é isso? Mas tem uma coisa que a Bíblia fala que se pedir, Ele dá. É sabedoria.
É a única coisa que fala, pede isso, que isso ele não põe assim, vou pensar se vou dar, se é da minha vontade ou não. Se você clamar e pedir com vontade, a Bíblia fala que ele dá deliberadamente. E ele dá a todos, deliberadamente, de boa vontade. E olha como termina o versículo, ele será concedido. Oh, glória, irmãs! Então, quando você não sabe o que fazer, peça sabedoria para Deus, para você tomar a decisão certa. Nem tudo a gente vai ter uma revelação de um profeta, minhas queridas. Não dá. Se Deus quiser usar um profeta, Deus usa, mas Deus não fica fazendo isso toda hora, porque Deus não quer criar dependência. Não é igual a palavra dos coríntios? Vocês tomavam leitinho, mas agora vocês já estão grandinhos, vocês já cresceram. Vocês têm a palavra. Agora dá uma lidinha aí. Não é assim, mas Deus fala assim conosco. O maná não foi assim? Como é que foi com o maná? O maná tinha maná todo dia, não tinha? Acordava de manhã, maná. Acordava todo dia, ia lá pegar um maná. Entrou na terra prometida, acordaram um belo dia, foram buscar maná. Tinha maná? Cara, acabou. Agora vamos plantar, todo mundo aí. Né? A ideia de que a gente entrou na terra prometida, agora vai ficar dormindo até meio-dia e o maná vai continuar vindo. Vai não. Isso aí foi numa época que vocês não tinham condição, agora vocês têm. Vai plantar. Já tem terra. E Deus faz assim com a gente ou não faz, irmãs? Então é assim, querida, talvez no começo da nossa fé era toda hora. Irmãs, olha que coisa engraçada, estou de olho no relógio. Fala se não era assim. No começo da nossa fé, parecia que toda hora o profeta falava com a gente, não era? Gente, a gente podia virar para o lado de um profeta. A gente chorava, virava para o outro do profeta. Agora a gente tem que falar, Senhor, só o irmão do lado e eu nada. E Jesus olhando para você e falando, você já cresceu, minha filha, tem palavra aí, você já sabe entender. De vez em quando Deus vem com a sua misericórdia lá para a gente não definhar de vez, mas não é toda hora não. Vamos crescer na fé. E aqui é interessante que a palavra de Deus nos dá sabedoria. Provérbios 15, 22 diz assim, os planos fracassam por... E decidir, mas aqui é interessante, antes de eu ler esse versículo, falar um pouquinho sobre isso. Não quer dizer que a gente tenha que decidir, tomar decisões difíceis também sozinhas. Ora, lê a palavra, busca sabedoria, mas a própria palavra de Deus fala da gente pedir conselhos. A Bíblia não fala? Que a gente tem que pedir conselho? Então tem situações da nossa vida que são muito difíceis. Aí a gente vai buscar os conselheiros. Aí eu busco o pastor, eu busco a pastora, eu busco os irmãos, eu busco os conselheiros, eu busco uma amiga que serve a Deus, que é de muita confiança. Se é uma questão de uma área muito específica, eu vou buscar alguém daquela área, que tenha experiência naquela área. Não é assim, irmãs? Que a Bíblia fala que na multidão de conselhos se faz a guerra. Não é assim? Então eu vou buscar. E aí a gente vai se preparando para tomar uma decisão melhor, mais confiante. Amém, queridas? Provérbios 15, 22 diz assim, os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando tem multidão de conselheiros. Amém? Então eu sei que tem situações que são difíceis da gente tomar decisão sozinha, mas Deus tem sempre alguém para nos dar uma palavra, nos dar uma direção. Às vezes você vai buscar a irmã, ela fala, eu não sei te falar sobre isso não, mas eu tenho alguém que pode ajudar. Não é assim, irmãs? Não é minha área não, mas eu conheço alguém. Não é assim? E a gente não precisa também querer carregar tudo sozinha. Porque Deus prepara sempre alguém para ajudar a gente a carregar essa cruz. Mesmo que seja por um direcionamento. E no final a decisão vai ser de quem, irmãs? Vai ser nossa. E Deus vai nos dar graça para a gente segurar essa batata. Porque a gente vai precisar decidir. E para a gente fechar essa parte, irmã, das decisões, não poderia deixar de falar isso. Cuidado com sentimentos. Às vezes a gente é enganado um pouco pelas nossas emoções. Se você tem algo, uma decisão muito séria para tomar na sua casa, na sua família, e você conversou, quem é casada, quem tem o esposo, conversou com o esposo, e mesmo assim está difícil, porque a gente não vai fazer também as coisas da nossa cabeça sozinha. E aí conversaram com alguém, e mesmo assim é muito difícil, ouça mais alguém, ore, busque alguém que tenha uma experiência nessa área, porque às vezes no desespero a gente é levado pelo nosso coração, nosso sentimento. E o nosso coração, a Bíblia fala o que dele, irmãs? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com o que a gente sente aí.
Tem hora que a gente sente uns negócios que é de Deus, mas tem coisa que a gente precisa pôr à prova, se é de Deus mesmo. Porque senão a gente acha que todo arrepio que a gente está sentindo é para a gente fazer alguma coisa. E tem hora que é porque está frio mesmo. Põe uma blusa. Né? Só pôr uma blusa. Então, irmãs, cuidado só com sentimentos. A gente vive, né, ali naquele turbilhão de sentimentos, mas a gente não pode decidir somente por eles. É claro que eles fazem parte da tomada de decisão e é muito importante, mas eles não podem ser a única pilastra, a única coisa que eu estou usando para decidir. Não pode ser o único. Tem que ter mais embasamento para isso. Então, o sentimento nem sempre é um sinal, é uma revelação. Porque a Bíblia fala que o coração do homem é enganoso. Então, se você está sentindo algo, uma vontade, amém, vai orar. Depois que você orar, você já está confiante para tomar essa decisão? Então toma. Mas se você não está, vai conversar com alguém da sua casa, é a filha, é o esposo, é alguém de confiança, é alguém da igreja. Vai se munindo e vai chegando uma hora que Deus, Ele vai não pondo sentimento, mas pondo paz no teu coração. Amém, querida? E aí você vai sentindo, isso aqui não é mais sentimento, agora eu tenho clareza, eu estou em paz. E aí você consegue tomar uma decisão. E decisões são importantes para que a nossa família possa caminhar melhor. Porque senão a nossa família começa a ficar muito enroscada. Porque a gente vai caminhando no relógio cronológico, mas as coisas não vão se resolvendo e vão ficando os nós atrás. Amém, queridas? E a gente vai precisar voltar lá. Outra coisa importante, para a gente passar rapidinho, tópico 3. Eu vou correr aqui um pouquinho, irmãs, e a gente já fecha, tá? Tópico 3, a mulher virtuosa, ela amava. Ai, quem não ama, né, irmã Elisete? Ela amava. E é interessante que a gente vai lendo Provérbios 31, tem uma passagem, o versículo 12 fala que é em relação ao marido, né? Então a gente entende em relação à casa, em relação à família dela. Porque aqui a família dela era o marido, mas vamos colocar aqui em relação à família. A Bíblia fala no versículo 12 que ela só fazia o bem para eles, não o mal, todos os dias da sua vida. Isso é amor prático, irmãs. O amor da Bíblia, o amor ágape, o amor de Deus por nós, ele não é um sentimento. Ele é um amor prático. O nosso Deus não ficou lá em cima do céu falando, coitados, pecaram. Eu amo tanto, mas que horror. Ele fez alguma coisa? Ele fez a coisa, ele mandou o seu filho. Então o amor de Deus não é um sentimento de sofrimento e lamento, ele é uma ação. E o que a gente aprende aqui é que ela amava. Irmã Elisete, mas todo mundo ama. Mas mais uma vez o amor prático, ele envolve ação. E aqui é interessante porque o amor, ele tem que ser prático na nossa casa. Ele precisa acontecer. E isso não quer dizer que a gente tem que falar assim, não, então eu tenho que aceitar tudo que acontecer aqui, porque a própria palavra de Deus diz que o verdadeiro amor, ele é sofredor. Não é assim que diz a palavra de Deus em Coríntios? Que o amor, ele é sofredor. E aí eu gosto dessa palavra de sofredor, porque dá a impressão que é essa representação que eu fiz aqui. Eu vou sofrer aqui o resto da vida. Irmã, isso não vai resolver o problema. Quando a Bíblia fala que o amor é sofredor, está querendo dizer que é sofredor porque demanda força. Não é que eu tenho que ficar lá lamentando e chorando. Essa expressão sofredor, o amor é sofredor, é que está querendo dizer assim, que isso vai demandar força, energia. Então isso é um sofrimento, né? Porque isso exige de nós força. Então, essa é o sentido dessa tradução, desse termo aqui, sofredor. Sofredor porque demanda energia. Sofredor porque demanda energia. Uma perguntinha para vocês, cá para nós. Cuidar de casa demanda energia ou não, irmãs? Então, a palavra de Deus é fiel. A palavra de Deus não mente, né, irmãs? Olha aí. Irmãs, amar é muito bonito aqui. A mulher ama, mas amar vai ter um desgaste. Orar é insubstituível. Mas muitas questões dentro da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, minha querida, vai só com atitude. E aqui é interessante que buscar um lar saudável não é passividade. Exige esforço. Faz isso.
faz aquilo, não deu certo isso, deu errado, tem que trocar estratégia. É uma questão de atitude, e a gente não pode entregar o tempo. E aqui, eu vou falar um pouquinho sobre isso, para a gente já encaminhar para fechar. E eu gosto de falar sobre isso, sobre que a gente não tem que entregar o tempo, porque a gente às vezes tem uma ideia que fé é passividade. Fé não tem nada a ver com passividade. Fé tem a ver com atitude. E aqui, às vezes, a gente deixa de tomar uma atitude que a gente precisa tomar. E olha, essa aqui está falando da mulher da Bíblia. Porque a gente fala assim, não, eu vou ficar aqui paradinho, porque eu tenho fé, eu tenho fé que Deus vai fazer. Irmã, isso não é fé. A gente não pode confundir negligência com fé. Tem coisas que a gente precisa fazer. E se a gente não fizer, isso não tem nada a ver com fé. Isso é passividade, é negligência, é medo, sentimento de impotência, mas não tem nada a ver com fé. E aí a gente vai para os pés de Jesus, que tem misericórdia, falar, Senhor, me dá graça, me dá sabedoria, me capacita, porque eu preciso ter a fé da palavra de Deus, que é uma fé que age. Amém, queridos? O verdadeiro amor demanda esforço. Ele é prático, não é uma emoção. Ele é uma decisão. Então muda totalmente o que a gente está colocando aqui. Amém? Vou pedir para passar o próximo. E eu vou falar o próximo só pelo título mesmo, que o horário já foi. Que diz assim: a mulher virtuosa cuidava de si para ter condição de cuidar dos outros. Amém, irmãs? Amém. De Deus esse negócio, hein? Porque senão a gente vai falar, essa mulher só fazia. Não, ela fazia só para os outros. Ela cuidava da sua casa, fazia todas as coisas. Seu marido era honrado nas praças, dava as tarefas para as servas, mas ela também cuidava de si. E a gente precisa ler essa parte também. E eu tenho um versículo que fala, que é o versículo 22, depois vocês lêem, que essa parte é muito interessante, que fala assim, que ela fazia cobertas para si. Tem a parte que ela faz para si, amém, irmãs? Que ela fazia cobertas para si e vestidos de linho fino e tecido vermelho. Olha, mas a mulher não era fraca, não. E olha o que a palavra de Deus vai nos ensinando. Cobertas para si fala de preocupação com o descanso. Só faz coberta quem pensa em descansar. Irmã, a gente vai precisar cuidar desse descanso. Não é a gente morrendo que a gente vai resolver o problema. A gente precisa estar bem viva para poder resolver ele. Vestidos de linho fino fala de autocuidado. Tecido vermelho simbolizava aí um símbolo de autoimagem, autoestima. Amém, irmãs? Então, se você quer cuidar da sua família, que eu sei que você quer e que você ama, precisa cuidar de você. Como que vai os seus exames de rotina? Como é que está o seu check-up anual? Como é que está a sua saúde mental? Como que está a sua alimentação? Quem cuida dos outros precisa primeiro cuidar de si. Eu vou fechar essa palavra contando para vocês um exemplo que nem todas conhecem, porque a gente fez uma live com a Lu, mas nem todas tiveram condição de acompanhar. Há 6 anos atrás eu fui fazer meu exame de rotina. 6 anos atrás eu tinha 38 anos. Eu posso falar que vocês já fizeram a conta mesmo? Eu tinha 38 anos e eu fui fazer um exame de rotina, uma mamografia. E para minha surpresa apareceu um câncer ali. Então, eu passei por todo o processo que eu tive que passar. Tudo. Quimioterapias, radioterapia, perdi cabelo, tomo remédio até hoje, vou tomar por 10 anos. Sabe por quê? Porque eu fui fazer um exame de rotina. E se eu não tivesse ido... E você tinha sintoma? Eu não tinha sintoma. Eu fui só fazer um exame de rotina. E no exame de rotina tinha um câncer. Se eu não tivesse ido, eu não estaria aqui hoje. Então, minha querida, a vida é corrida, eu sei que é, mas busque um tempo para você cuidar de si. Porque eu amo a minha família, mas se eu tivesse morrido, eles iam estar se virando aqui. Eu sei que sofrendo, eu sei que não seria fácil, mas eles estariam aqui. Mas Deus me deixou em vida para eu poder viver e cuidar deles também. Porque eu quero participar, eu quero cuidar, eu quero estar participando dessa história. Mas foi através de um exame de rotina que eu recebi esse grande livramento. Amém, minhas queridas? Então, cuide de si. E para fechar, pode colocar o 5? Já estou entregando, Angelina. Para fechar, a mulher virtuosa teme ao... E eu fecho com isso, porque Provérbios 31, ele coroa essa mulher, quando diz assim, que enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será
louvada. Oh, glória, irmãs! Glória a Jesus. Glórias a Jesus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. E eu fecho dizendo para você, minha querida, o Senhor te bendirá. Talvez você ouviu algumas coisas aqui nessa noite e você falou assim: é até legal, mas eu não me sinto ainda, tem muita coisa ainda que eu me sinto em falta. Busque fazer o seu melhor possível, porque eu sei que Deus te orientou nessa noite, nessa tarde, nesse dia. Mas deixa eu te falar uma coisa, minha querida, nas tuas limitações, nas tuas impossibilidades, aonde você não consegue, mesmo tentando, a gente tem um Deus, a gente tem um Deus. E a alegria do Senhor é a nossa força. Deus está contigo, mulher, se levante. Deus te chamou neste lugar, nessa família, Ele não errou. Ele não errou. Deus te levantou. Deus vai te dar sabedoria para você tomar decisões, para você cuidar dos outros, para você cuidar de você e o nome do Senhor ser glorificado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, amém? Glória a Jesus. Irmãs, vamos orar? Se colocar de pé. E a gente vai fazer uma oração de agradecimento ao Senhor. Porque Deus tem falado conosco nesse lugar. Amém, queridas? Deus tem falado conosco. E a gente vai pedir, a gente vai agradecer, vai glorificar e vamos pedir sabedoria. Amém, minhas queridas? Deus vai nos dar sabedoria para que a gente consiga tomar as decisões que a gente precisa tomar em Cristo Jesus. A gente não ficou à tarde aqui, foi gostoso, a comunhão foi boa, mas não é só para isso, é para a gente ir para além daquelas portas, em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós entramos na Tua presença mais uma vez. Aqui está, Senhor, as Tuas filhas. Senhor, mediante a Tua palavra, Senhor, nós levantamos a nossa voz. A Tua palavra que diz que a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A Tua palavra que diz que aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus. E nós temos, Senhor, na nossa mão, Senhor, tantas coisas que o Senhor tem colocado, a nossa casa, a nossa família, Senhor, a nossa vida, os nossos filhos, a nossa saúde, o nosso ministério, Senhor. Tanto o Senhor tem nos confiado, mas muitas vezes, Senhor, nos sentimos incapazes. Senhor, muitas vezes nos sentimos sem estratégia. Muitas vezes nos sentimos, Senhor, sem condições. Mas em nome de Jesus, nós levantamos a nossa voz, Senhor. Mesmo diante da nossa impotência, a gente deseja fazer o melhor. Nós desejamos fazer o melhor, a gente deseja cumprir fielmente aquilo que o Senhor tem nos dado nas mãos. Então, Senhor, nós levantamos a nossa voz e as nossas mãos. Dá sabedoria, dá sabedoria, Senhor, em nome de Jesus, dá sabedoria, a sabedoria da Tua palavra, a sabedoria que vem do alto. Nos ajuda, Senhor, a não sermos ali, Senhor, enganados por falsos sentimentos, mas nós possamos ser guiados pelo Senhor e que a Tua paz seja confirmada em nossos corações, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãs, glorifique ao Senhor, a Ele seja glória.